bem longe da forma como a gente gostaria. Mas a gente venceu. O Fluminense sai de Salvador com 3 pontos. E isso, nesse momento de Campeonato Brasileiro, era indiscutível, inegociável. Não adiantava fazer uma boa atuação, não adiantava fazer, nossa, olha só como o Laveiga e o Lescano, que apareceram, olha só como é que os caras apareceram, né? Apareceram em campo, Germancano, um monstro e etc. Não adiantava de nada esses jogadores terem o destaque e a gente não sair com 3 pontos. Precisava ser vitória. A forma a gente discute um pouco. A gente pode ter aqui, trocar uma ideia e etc. Agora, o fato não. O fato é que o Fluminense ganhou o jogo e isso era o crucial. E não foi tão mal assim, não. É bem verdade que a escalação do Renato, só com o Otávio, surpreendeu, mas faz parte. Eu não me iludo mais com qualquer escolha do Renato Gaúcho de um jogador pelo outro. Ele escolheu o Otávio hoje, já tinha escolhido o Bernal antes. O Bernal foi pra Argentina, o Otávio não foi. Quem estava na frente, Bernal ou Otávio? Parecia o Bernal, aí o Otávio é titular, o Bernal tá no banco. Não me iludo mais com essas escolhas em relação. O Renato enxerga, de fato, um time titular e o outro é tudo um grande grupo que ele vai revezando para poder não desagradar ninguém. Mas achei a formação no meio de campo boa. Otávio distribui bem a saída de bola, você tem o Lima um pouco mais avançado e passava a ter o Hércules que dá uma segurança melhor. É junto, né, atrás do Martinelli, é o nosso melhor camisa 8 e, enfim, talvez seja um jogador que fisicamente tivesse um pouquinho mais inteiro. A escolha da zaga era o padrão, das laterais era o padrão que a gente já esperava e do ataque também era o padrão, apesar de não me agradar muito. O Canobi é fanático, é maluco, é um ensandecido pro futebol. O Serna mostrou que não tá numa boa fase. A oscilação tá um pouco para baixo, não teve grande destaque. Mas acho que não tem como a gente analisar qualquer coisa desse jogo que não fale de arbitragem. É uma merda, mas é a verdade. O Matheus Delgado Candançan, com 6 minutos, ele deixa de expulsar o Dudu. Ele não mexeu tanto no jogo quanto ele poderia ter mexido, tá? Porque depois ele expulsa, de fato, o Dudu num lance que caberia até uma revisão de ir para vermelho direto, mas enfim. Ele não expulsa o Dudu, com 30 segundos de jogo, o Dudu faz uma falta e toma um amarelo. Com 6 minutos ele dá uma abraçada no olho do Lima, e o olho do Lima inclusive ficou inchado, ele precisou sair depois. Ver se tá tudo bem com ele, né? Se foi só um inchaço ou se teve alguma complicação um pouco maior. Ele até joga mais um tempo em campo depois, mas não, aparentemente não estava 100%. E aí, assim, ele vai expulsar o Dudu 20 e poucos minutos depois, mas já tinha errado antes. E o primeiro tempo, apesar dessa questão que eu falei, a partir da expulsão do Dudu, era um jogo muito picotado por muitas faltas, e aí vou fazer aqui também o outro lado. Os jogadores também estavam muito faltosos dentro do jogo, né? O número de faltas era também por situações de falta. E após a expulsão, o Fluminense consegue ter imprensar um pouquinho mais o Vitória. Eu não estava entendendo muito bem por que ele estava colocando o Canóbio e Serna várias vezes, os dois caindo pelo lado esquerdo juntos, e o Lima passando pelo lado direito. Parecia uma tentativa de dobrar em cima do Raul Cáceres e, não sei, mas aí não tinha ninguém para acompanhar o Ramon do lado esquerdo. A grande chance, na verdade, até o gol do Fluminense tinha sido uma cabeçada do Renato Kaiser livre num mole do Canóbio. O Canóbio meio que dá uma dormida na marcação, o Renato Kaiser estava livre na cobrança de escanteio e cabeceou para fora. Depois da expulsão, o Fluminense tem a sua melhor chance no jogo. Uma bola na trave do Germancano, num cruzamento que o Raul Cáceres corta mal de cabeça. É um mole do Vitória, o Germancano solta uma bomba na trave, aquele gol muito Germancano que a gente viu várias vezes, e parece que em 2025 e 2024 a bola em algumas vezes se recusou a entrar, batendo na trave. E depois uma boa jogada que começa, uns 40 segundos antes, eu elogiei o Otávio, numa boa distribuição de jogada desde os zagueiros, dos 2 zagueiros do Fluminense, saindo, o Otávio distribuindo bem na esquerda, vem um cruzamento para a área, já depois das mudanças, parêntese aqui para falar das mudanças do Renato, ele lança em campo Laveiga e Lescano. É engraçado que terça-feira Laveiga e Lescano não tinham condições de atuar ainda, não estavam na rotação. Eu brinquei no pré-jogo, a impressão que dava é que eu fiz aquela pergunta sobre Laveiga e Lescano terça-feira, o Renato falou bem assim depois da coletiva: rapaz, não é que eu tinha esses dois aí e eu tava esquecendo, rapaz. A impressão que dá é que ele lembrou que eles existem. Colocou os 2 ainda no primeiro tempo. O Serna porque já tinha amarelo e o Lima por causa do problema que estava no olho. E ele poderia, o Renato com certeza fez a leitura, que o Candançan, por ser um árbitro frouxo, ele é ruim e frouxo, ele provavelmente olharia o campo e tentaria expulsar alguém do time de fora de casa também. O time da casa teve um expulsa outro de fora da casa.
como o Serna já tinha amarelo e não estava jogando tão bem, o Renato bota o Lavega para ter perna esquerda pelo lado esquerdo e bota o Lescano para entrar alguém no lugar do Lima. O Lima não estava na sua... O Lima até fez um bom primeiro tempo, assim, no geral, mas não estava 100% por causa do problema no olho depois também. E aí vem uma jogada pela esquerda, o Lavegas que entra até com mais ritmo, o Lescano tenta distribuir a bola, os primeiros 10 minutos dos dois até são meio que empolgantes ali. E o gol sai numa jogada, que a bola bate e volta, no que volta o Hércules. Eu acho que o Hércules foi chutar pro gol mesmo, do bico da grande área, o Germancano tentou desviar, foi gol do Hércules. Não foi um grande primeiro tempo do Hércules, tá? Não foi. Assim, faz o gol, tem os seus momentos, inclusive um erro logo após o gol, que resulta numa chance perigosa do Vitória. Tem uma chance perigosa causada pelo Ignacio, e esse foi o grande problema da reta final do primeiro tempo. O Fluminense tinha um a mais, mas não conseguia exercer. Fez 1-0 e deu passos para trás, como quisesse segurar esse gol. Não tivesse força e confiança de saber que ia fazer o segundo. Acho que esse foi o grande problema do Fluminense dentro do jogo, para não matar o jogo antes e não ter toda a emoção que teve no final. Foi olhar e falar, cara, eu tenho um a mais contra o Vitória, ou então eu sou melhor do que o Vitória, e vou ganhar esse jogo. E ganhou por 1-0, mas podia ter ganhado um pouco mais fácil. Mas aí eu acho que também é um pouco de reclamação, né? Do tipo, pô, você me deu esse super presente. Mas podia ter sido aqui, né? Podia ter sido um pouquinho melhor. Enfim, é um pouco disso. O Fluminense ganhou o jogo também, mesmo que na reta final dos dois tempos tenha tido problemas. O problema do primeiro tempo foi, esse mole do Ignacio que eu falei, resultou numa tentativa de parar a jogada do Igor Rabelo e um amarelo para ele. Para mim, amarelo justo pro Igor Rabelo, mas vai para a conta do Ignacio. Pelo que eu vi da torcida assim no geral, acho que a maior parte da galera considerou que a expulsão foi injusta do Igor Rabelo. Me parece isso, você pode comentar aqui embaixo. Eu tô com a galera. Eu não achei lance para amarelo aquele lance do Igor Rabelo. O segundo. O Renato Kaiser tá aqui. Eu nem sei se eu acho falta, tá? Mas o Igor Rabelo tá vindo. Ele não vem com uma intensidade grande. Ele vem olhando a bola para cabecear. O Renato Kaiser dá um tronco no peitoral ali do Igor Rabelo e cai. Eu não achei nem falta, mas vai lá. Já vi falta sendo dada assim, acho de boa. Dá a falta, não sou radical nesse ponto, não. Agora, o segundo amarelo foi o Matheus Candançan nitidamente, de maneira até meio que ridícula, assim, compensando a expulsão do Dudu. Pro segundo tempo, os dois times com jogadores a menos, os primeiros 25 minutos a impressão que dava era que os dois times não queriam tomar um gol. O Fluminense não se lançava muito ao ataque porque não queria tomar um gol e tomar um empate, perder a vantagem que tinha, e o Vitória não se lançava ao ataque porque parecia que queria estocar gás para a reta final. Eles tinham perdido um volante, já tinham trocado um atacante por um volante, e a gente também já tinha feito mexidas para compensar a zaga, porque ele tirou o Lescano no intervalo, o Lescano teve menos minutos que o Lavega, manteve os 3 atacantes, mas tirou o meia. Então o Fluminense não tinha ligação com o ataque. A ligação ficava por conta de Otávio, depois o Bernal acabou entrando, mas ficava por conta do Otávio e do Hércules. Não é a mesma coisa. O Fluminense começou a ficar com um buraco na frente da área. E a equipe do Vitória começou a utilizar isso mais para a reta final. Renato tentou compensar, botou o Fidelis na lateral direita, para ofender a equipe do Vitória. A equipe do Vitória não começar a se sentir muito confortável. Ainda assim, a reta final de jogo, por mais que o Fluminense tivesse tido escapadas pelo lado direito, tivesse tido chance, uma bola cruzada do Otávio que o Germancano chutou. O meu filho tá aqui, vocês estão percebendo, tô na missão pai também. Deixa eu dar um pausezinho. Tô de volta. Então, o que acabou acontecendo? O Vitória veio para cima do Fluminense, o Fluminense era natural na reta final, e aí, assim, a gente tem um monstro chamado Fábio, gente, a grande diferença é essa. O Fábio faz pelo menos 3 defesaças, uma defesa que ela não é muito simples, ele encaixa a bola no meio, mas muito goleiro espalma, eu inclusive, para quem joga Copa 7. Mas muito goleiro acaba espalmando. O Fábio é um ótimo goleiro, por isso transformou isso em algo fácil. E 2 defesas espetaculares. O Fluminense ainda consegue um contra-ataque com o Lavega, que saiu o gol impedido, mas a verdade é que essa vitória, em cima do Vitória, ela vem para poder salvar a derrota para o Corinthians. A verdade é essa. O Fluminense precisava da vitória. Óbvio que tem problemas. Eu mesmo citei alguns jogadores que para mim não renderam tanto. Alguns jogadores que voltaram a reaparecer. Eu acho que a gente tem mais ótica positiva até dentro de campo do que negativa. Mas o principal fato é o ponto de que o Fluminense fez 3 pontos, fora de casa, não levou gol, voltou a fazer gol. Agora, para quem viu o pré-jogo, lembra. Gol de volante de novo, né? Pra variar, gol de volante. Mas é uma vitória, 3 pontos no Brasileirão. Adeus! Adeus não, né? A gente não pode garantir isso. Mas pelo menos a gente joga a zona de rebaixamento muito pra lá. São, acho que, 8 ou 9 pontos, agora não lembro de cabeça a tabela.
Então, assim, da distância pro Vitória. Isso foi ótimo. Tamo junto, até a próxima. Valeu.